A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso hoje é o nosso 111º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar aqui o capítulo 9 e capítulo 10 do segundo livro dos Reis. Gente, existem algumas tarefas que são extremamente difíceis de se cumprir. E a gente vai ver a vida de um jovem chamado Jeú, que foi ungido rei, que teve que causar toda uma mortandade, né? Parecendo aqueles filmes de justiceiro. Eu não sei se você gosta de filmes, mas existem alguns filmes de justiceiro em que o justiceiro vai vingar toda a cidade dos bandidos, dos malandros, e assim acontece com Jeú. O profeta Eliseu pede para um dos seus profetas e o orienta a fazer o seguinte: olha, você vai lá, unge Jeú como rei de Israel, e aí tem uma missão para ele. E aí explica qual é a missão, e esse profeta vai e explica para Jeú, encontra Jeú, derrama o óleo na cabeça, e Jeú está reunido com algumas autoridades. Só que aí Jeú, ele não vai ser ungido na frente das autoridades, ele vai ser ungido separadamente. O profeta leva ele de uma forma discreta, derrama o óleo e unge, e fala assim: olha, você vai fazer um limpo aqui, você vai ter que, depois de ser ungido, você vai destruir toda a família de Acabe, e você vai destruir toda a família do outro rei, do rei Acasias. Então essa é a sua missão. Só que ele vai causar muitos danos, muitos assassinatos, e ele unge. E aí o pessoal que está do lado dele fala assim: o que esse profetinha aí veio falar com você? Ele falou assim: olha, ele veio me ungir rei, e a partir de agora eu já estou ungido rei. Imediatamente as autoridades começam a proclamar Jeú como rei de Israel. E aí, gente, a gente vai ver que quando Jeú ele é ungido rei de Israel, ele mata a família de Jorão, ele mata, Jorão é filho de Jezabel, mata Jezabel, ele mata Acasias, né? E sai matando um monte de gente aqui que Deus havia dado uma ordem para ele. Então, o que eu acho chocante é que essa proclamação de reinado que o profeta falou na vida de Jeú faz com que ele fique motivado a cumprir uma missão difícil. Olha aí, eu já falei para vocês, ele mata o rei Jorão, que é o rei de Israel, e assume o lugar do rei Jorão. Aí ele vai e mata o rei Acasias, que é o rei de Judá, né? Quando o rei Acasias vê que o rei Jorão, que é o rei de Israel, havia sido morto, ele foge no seu carro, mas ele é morto na outra cidade para onde ele vai. E aí é interessante que hoje não, nesse momento aqui, do capítulo 9, do versículo 30 ao 37, a gente vai ver a morte de Jezabel. E ela faz uma coisa meio esquisita, mas ela é espiritual. Jezabel, ela vai fazer uma maquiagem, passa um batom, penteia o cabelo, fala da questão da vaidade. Sabe aquele espírito feminista em que diz que as mulheres têm que ser superiores a todo mundo? Umas loucuras que se fala até hoje. Isso chama-se espírito de Jezabel. Espírito de Jezabel é um perigo, porque o espírito de Jezabel, ele usa algumas mulheres que faz de tudo para agradar outra pessoa, mas que na realidade, como Jezabel, que queria agradar o seu marido, que já tinha sido morto, né, que é o rei Acabe, ela agrada para poder ter a pessoa na mão.
Então tome muito cuidado com o espírito de Jezabel. Ele vai entrando assim devagarzinho, né? Até que pegue a pessoa pelo sentimento e acaba com a igreja, acaba com famílias. Espírito de Jezabel é terrível, por isso que ela se pinta, ela se maqueia, ela faz todo uma coisa, fala assim, ó, eu vou morrer, mas vou morrer com honra. Não cai nessa não, tá? Então, Jeú vai matar Jezabel, né? E vai ser cumprida uma profecia que alguns soldados pegam a Jezabel e joga ela do segundo andar, porque assim que Jeú vai chegando, Jezabel começa a provocar Jeú e fala assim, fala aí, seu assassino, começa a xingar Jeú de assassino, e fala assim, ó, joga essa mulher daí de cima. Aí eles jogam a mulher e a mulher cai morta, e os cachorros começam a comer a carne de Jezabel. E aí só sobram os ossos de Jezabel, os ossos da mão e da cabeça. E aí se cumpre a profecia que foi dito lá no profeta Elias ainda, a forma como Jezabel iria morrer, né? Que os cães iriam lamber, ia comer toda a sua carne, enfim, nesse momento se cumpre a palavra profética de que a forma como ela iria morrer. E além de matar Jezabel, Jeú também mata toda a família de Acabe. E aí mata também a família do rei Acasias. E aí ele vai matar, gente, ele vai matar os profetas de Baal, todos os profetas de Baal. Ele faz uma reunião e fala assim, ó, vamos para o templo adorar Baal. E aí ele vai, se veste como adorador de Baal, ele vai trabalhando dessa forma e chama todo mundo, e de repente manda os soldados lá e decapitar, mataram ele fez um limpa, matou todos os sacerdotes, os seguidores de Baal. Acontece que apesar de toda essa missão que Jeú fez, ele vai fazer uma coisa muito triste, muito complicada. A Bíblia vai dizer que ele vai andar nos mesmos pecados que Jeroboão andou. E aliás, você sabe quais foram os pecados de Jeroboão? Duas coisas, idolatria e influência para a idolatria. Porque não é apenas a idolatria, mas a idolatria que leva a pessoa ao pecado, e ele consegue levar um monte de gente a pecar por conta também da idolatria. E assim Jeú fez. Jeú acaba morrendo, mesmo depois de uma missão tão importante, mas ele morre adorando outros deuses, né? É muito, muito ruim isso, que Jeú vai acontecer uma apostasia na vida dele, um paganismo, e aí ele vai praticar a idolatria e vai desobedecer a lei do Senhor. E qual é a punição dele? O Senhor permite que o rei Hazael conquiste a terra próximo do Jordão, que pertence às 2,5 tribos. E aí Jeú morre depois de reinar 28 anos, né? Porque começa a invadir Israel, Israel se torna pequeno, e aí só fala que Jeú morreu, não se fala a forma que Jeú morreu. Essa história vai ser repetida lá em 2 Crônicas ou em 1 Crônicas, né? E depois a gente fala mais sobre isso. Mas o que a gente precisa aprender é o seguinte: existem missões que são difíceis, mas nós precisamos cumprir essa missão. E ao cumprir a missão, a gente não pode fraquejar na nossa fé. Parece que tem um momento na nossa vida que a gente fica mais fragilizado, que é exatamente depois de uma grande vitória. Mais ou menos como o time de futebol. O time de futebol mete um gol aos 5 minutos do primeiro tempo, e esse momento é o momento mais frágil, porque está eufórico, está alegre. E aí eles podem tomar um contra-ataque e tomarem um gol. E da mesma forma, nossa vida é assim. A gente tem uma conquista muito grande, logo depois da conquista vem a fragilidade, onde você pode ter um grande prejuízo. Tá bom? Fica a dica para você: não se precipite depois de uma grande vitória. Tome cuidado. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.